Bom, eu quero saudar a todos e todas, em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar o presidente da Fundação, Renato Rabelo, fez uma brilhante apresentação aqui sobre a conjuntura, saudar nosso companheiro Adalberto, professor Demerval, a Karina Vitral. Eu considero excelente a iniciativa e penso que alega mais ainda a presença de todos que se esforçaram diante de tudo que foi dito pelo Renato. Uma segunda-feira, ainda sobre o sol de São Paulo, que brilhou no dia de hoje. A gente está aqui discutindo política, mas eu penso que são ingredientes necessários para uma melhor compreensão desse quadro bastante complexo em que estamos vivendo em todo o mundo. Eu queria primeiro fazer duas observações com relação ao resultado do Conselhão do dia de hoje. O Temer, no esforço de justificar o injustificável, disse que faltou por parte do governo Dilma a verdade, né? Então ele considera que houve um certo déficit de verdade. E à luz desse déficit da verdade, que ele se apropria de um conjunto de expedientes para promover um conjunto de mentiras e inverdades. O Temer finaliza a sua participação no Conselho pedindo a todos os seus conselheiros, e é verdade que esse governo ele tem um lado, ele serve aos interesses do grande capital, sobretudo o rentismo, tanto é assim que ele fez a opção de não contar com o voto descontente e optou pela exclusão da CUT, da CTB, da UNE, da CNBB, da participação nesse instituto que cumpriu um papel importante, evidentemente, no governo Lula, e acho até que a gente tem que apontar que ficou devendo no governo Dilma, né? Era necessário que a gente tivesse dado continuidade àquilo. O fato é que, da forma que ele se desenha hoje, ele está a serviço de uma causa. Então, quando ele diz assim que é necessário que os conselheiros divulguem aquilo que foi discutido no dia de hoje, que é necessário que o povo compreenda e, sobretudo, entendam que é necessário que essas coisas elas entrem no espírito e na alma do povo, eu diria que sobre esse conjunto de ameaças, certamente, quando o povo dá conta, nem no inferno ele vai querer contribuir com esse estado de coisas. E eu verifico, e aí fiz um conjunto de anotações, estou cheio de cola, que eu falei, na CTB o nosso instituto é o INS, é o Instituto Nivaldo Santana. Ele é o nosso grande líder, o nosso palestrante. O meu negócio é porta de fábrica, é greve que eu estou sentindo falta. Reconheço que a gente precisa fazer mais e melhor. Mas eu penso que é oportuno essa conversa aqui hoje, porque é verdade, nós estamos diante de um ambiente bastante confuso, não sabemos ainda quais os caminhos, mas o fato que nessa matéria em particular, e acho que todo o debate, quando nós falamos das antirreformas, as antirreformas, elas também são as respostas necessárias para as reformas não feitas. Então, advém de uma mudança de correlação de força, uma agenda extremamente regressiva. E é sob o olhar desse quadro político que me parece que justifica, ao debater essa questão, que o Renato faz uma análise geral, mas a gente vai discutir aqui particularidades, né, os impactos da PEC 55, que era
ontem 241, a reforma do ensino médio e essa famigerada reforma da Previdência. Então, eu queria dizer, é necessário escrutinar o que se esconde por trás do golpe, né? Eu não tenho dúvidas. É um golpe do capital contra o trabalho. E, evidentemente, que ao detentor do golpe não lhe foge o desejo de aplicar essa receita ultraliberal. Então, o mundo reclama as consequências de uma grave crise econômica mundial, que, por consequência, o rebatimento disso é o drama que vive milhares de trabalhadores em todo o mundo. As sinalizações da OIT é que o número de desempregados vai ampliar no mundo, né? Vários países na Europa, a juventude já ultrapassa 60% da mão de obra juvenil desempregada. E a gente sabe que o receituário que prevaleceu, e se a gente for levar em conta, né, a década de 90, né, aquela coisa chamada consenso de Washington e o receituário neoliberal, advogava muito essas teses, que é o espelho do FMI, né, onde tem crise, eles têm o dinheiro para emprestar, desde que promova os ajustes, né. O ajuste proposto pela presidenta Dilma foi questionado pelo movimento social, mas aquele ajuste que me parece que não foi combinado bem o jogo, porque o Levi entrou por uma porta, saiu pela outra, sem saber o que fazer. Mas o fato é que aquele ajuste ele ainda era insuficiente diante de todo esse ajuste que busca se promover hoje, calçado numa agenda de austeridade profunda e diante de um mundo em retração, porque esse problema do Brasil ele se agrava mais com o elemento crise política, de grandes proporções, que se alimenta exatamente desse expediente para fazer o que bem observou um empresário da infraestrutura chamado Carlos Batorelli. É necessário fazer o mal agora, Maquiavel, para beneficiar poucos. Quem são os poucos? Os banqueiros, o grande negócio, o latifúndio. Então, essa matéria que eu me reporto, reforma da Previdência, ela não é uma coisa nova, né? Agora, a gente há de enxergar que no calor da luta que nós travamos e diante de tudo que foi possível construir na Constituição de 1988, essa é uma matéria extremamente relevante. E não é à toa que todas as preocupações elas se voltam em torno desse objetivo, né? Ferir a previdência pública exatamente para beneficiar os grandes setores econômicos. Nós tivemos, o ano passado, um encontro, eu, Nivaldo, com o diretor da Organização Internacional do Trabalho. Ele esteve aqui às vésperas da Conferência Mundial, querendo saber sobre o quadro político e como é que a gente ia tratar essa questão da previdência social, já que o governo tem anunciado que se consome 40% dos gastos do governo com a previdência. E a gente alertava, olha, nós não podemos fazer um cálculo matemático a partir das nossas conveniências. O debate da previdência, ele remete a um tipo de discussão, né? Por que o governo destina 9% do que arrecada com o superávit primário? Como é que se dá a relação juros-PIB? Por que o país vive patinando? Né? Porque a gente entrou numa patinação sem, diria assim, sem perspectiva. E é verdade que a gente precisa recorrer também a um tempo político para que a gente possa compreender, porque o que foi a análise do início de governo Lula? A economia do governo Lula é uma economia do voo da galinha. O Lula botou a galinha para voar. E eles cortaram a asa da galinha. E a economia começa a ir para o fundo do poço. Muito a partir dessa visão mercadológica, que também se soma a um esforço de compreensão da União Europeia. A União Europeia convocou as centrais sindicais, marcou uma reunião, uma comissão da União Europeia, de dirigentes, para dialogar com as centrais sindicais. Qual era a cartilha? O governo
da presidenta Dilma, do presidente Lula, dificultou as relações comerciais. Nós estamos há mais de 10 anos sem firmar nenhum acordo de cooperação com o Estado brasileiro. E quais eram os elementos que estavam postos para discussão com as centrais sindicais que foi abortado decorrente da crise? Livre comércio, Tratado do Pacífico, livre negociação, modernização das relações de trabalho. Ou seja, a chamada modernização das relações de trabalho nada mais é do que a supressão do direito laboral, da desregulamentação por inteiro dos direitos sociais e trabalhistas, do fim da previdência social, da seguridade social, porque a previdência social ela também precisa ser discutida de forma universal, né? Qual é a parcela de contribuição dos militares? Qual é a parcela de contribuição do governo? O governo criou a sua forma de contribuição para sustentar esse fundo. Ocorre que já desde o governo Sarney, que o COFINS e a CLSS deixou de ser contribuída. Então isso foi jogando água, Mas ainda assim, se vocês recorrerem à nossa cartilha, você vai ver aqui, eu tenho a primeira planilha. Cadê, Joane? Mostra aí a primeira planilha, por favor. Essa aqui. O orçamento da Seguridade em 2015. Vocês vão ver que somente em 2015, por que a Previdência é deficitária? Porque o governo não faz o cálculo global. O governo ele deixa fora do cálculo a sonegação praticada pelo governo. O governo lhe foge à responsabilidade, e se não bastasse somente isso, se a gente já gritava, e é verdade que a gente sempre questionou o fato do uso de 20% das chamadas DRU, que é a desoneração das receitas, da desvinculação das receitas da União, o negócio que eles reclamaram e dizendo ao governo que está promovendo uma sangria, o que eles fizeram? Botaram mais 10%, que era 20%, passou a ser 30%. E o governo continua metendo a mão. Então você vai ver aqui, dados da Anfip, que é uma entidade séria, que faz estudos, que defende a auditoria da dívida da Previdência, receita bruta de 675 bilhões, gasto 651, superávit de 23. Ou seja, em escala, esse superávit é o menor resultado. Se vocês forem pegar na cartilha da CTB, vocês vão ver que os resultados anteriores são infinitamente superiores a esse dado. Dados da Seguridade aqui, de 2012 a 2015. São dados da Anfip, que estão aí também. O outro dado é esse dado da participação da Previdência em estados e municípios. Companheiros e companheiras, 4 mil municípios nesse Brasil, desigual ainda, depende da Seguridade. Mesmo a Rede Globo, que em recente matéria, para falar da Previdência, falava o seguinte, que as cidades no interior são mortas e elas ressuscitam no dia do pagamento dos benefícios. Porque é exatamente o benefício da Previdência que aquece o mercado, que faz com que a farmácia sobreviva, o mercado, a caderneta de muita gente que no interior desse Brasil afora ainda compra na caderneta. É com esse benefício que se soma e se fortalece a partir de uma conquista, que é uma conquista extraordinária, e diria assim, uma das mais estratégicas, que foi o advento da Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, que teve, né, um aumento real da ordem de 70%, 77%, que foi a maior valorização dos últimos 50 anos. E eles querem desvincular, né, o reajuste do salário mínimo do reajuste das aposentadorias. Então, se a gente pega aqui para frasear Requião, quando do voto dele contra o impeachment no Senado Federal, chamou a atenção: Renan, o meu partido editou um programa, uma ponte para o futuro, que parece mais, né, o caminho para o inferno. Imagine você, Renan, que na sua cidade, um homem de Alagoas tem média de vida de 67 anos, 67. Se for prevalecer a sua proposta, um homem de Alagoas
Não é mais isso hoje não, Barroso. Fique tranquilo que já aumentou até. O IBGE já ajudou, já jogou para cima. Mas o homem Alagoas, pô, vai ter 2 anos de vida, quer dizer, até ele adquirir a Previdência, ele já está com o pé na cova. Então é lamentável que essa visão seja meramente ao serviço dos interesses da banca rentista. E queria acentuar também um aspecto relativo. Nós reivindicamos no governo Lula e chegamos a ter um bom entendimento com Marco Maia da necessidade de acabar com o fator previdenciário e ali criar um mecanismo. Sinalizamos para tabela 85-95, né? 85 para os homens, 85 para as mulheres, 95 para os homens. Caminhamos bem, mas aquela coisa, ficamos patinando e não avançamos. A Dilma, nesse calor dos acontecimentos e diante da crise política, aprovou. E não houve muita discussão. Mas o que era o debate da idade mínima e do tempo de contribuição foi resolvido. E foi resolvido de que forma? A tabela, que é 85-95, ela se estende e ela vai chegar até 2028 em 95-105. Então você já tem uma escala progressiva que responde a uma necessidade de compreender a longevidade e o tempo de contribuição. Então a reforma já foi feita. E foi feita sem sequer a gente percebesse, sequer a gente tomasse partido. Porque foi uma matéria que passou às vistas largas. E ninguém reclamou, ninguém falou nada. Não houve mobilização nacional, não houve grande clamor, pelo contrário. Está resolvido, é isso que prevalece. Então a discussão da reforma, em particular da Previdência, ela também chama atenção por esse fato. É uma reforma que vai podar a possibilidade concreta, porque com esse exagero, né, até porque o princípio defendido pelo Michel Temer é da igualdade. Como é que você pode tratar diferentes de forma igual? Pô, vamos taxar logo o negócio. Vamos fazer a reforma tributária. Vamos fazer um refis para cobrar os mais de 300 bilhões que se deve à Previdência. Vamos fazer uma auditoria da dívida. Vamos cobrar do mau empregador a dívida exorbitante a título de informalidade e sonegação de FGTS, que soma mais de 200 bilhões, e que eles querem esvaziar, sobretudo o Ministério do Trabalho, porque exerce um papel fiscalizador, exatamente para não cobrar essa conta. É uma operação abafa. Então eu penso que essa matéria a gente deve sim aprofundar, né? Eu queria me limitar aqui, encerrando, dizendo o seguinte: eu acho assim, do ponto de vista da PEC 55, e a Karina vai falar melhor, o professor também, eu acho que o texto da professora, entre tantas outras contribuições que têm sido publicadas no portal da CTB, pelos professores, de um modo geral, vem dando contribuições importantes nesse debate. O Eduardo Fanani, a professora Tânia Bacelar escreveu um artigo recente falando disso, né? A PEC 55 nada mais é, e ela expressou bem, eu grafei isso. É uma máquina de produzir desigualdade. Ela não sinaliza para a retomada do crescimento econômico, que é uma coisa que nós precisamos reclamar, né? A política econômica não ensaia nenhuma perspectiva de redução de juros. Houve um gesto político, e isso é fruto desse ambiente, né? Eu não tenho dúvida que o Temer jogou para a plateia, mas a gente sabe também que, fundamentalmente, aquela posição não agrada, né? Não agrada, porque é um pouco isso. O extrato da financiarização vai fazer, pô, é melhor comprar título do governo, é melhor ajudar a socorrer o governo, do que, pô, investir na produção, gerar emprego, né? E sem contar ainda que a falência é total, porque o Moro sepultou. Se não bastasse punir o CPF, o Moro teve a tarefa de condenar o CNPJ. Isso só se vê no Brasil. A codileniência no mundo todo, se investiga, vai lá, tal, não. Mas como virou moda, o juiz de primeira instância pode mandar prender e condenar no rito sumário.
né? Porque qualquer cidadão brasileiro que comete um crime, até que se prove o contrário, né, tem a presunção da inocência. Com Moro não, é rito sumário, manda prender, condena o lixamento público, né? E as empresas é isso, 50 mil demissões na Odebrecht, perspectiva de 10 mil demissões, 13 milhões de brasileiros desempregados e não há nenhuma perspectiva. Então eu diria assim, o caminho é a resistência. Eu não tenho dúvida de que nós vamos ter que fazer um grande movimento nessa linha. Movimento político de massa, nós temos que cumprir um papel conscientizador. E nós temos que nos voltar para o local de trabalho, para o chão da fábrica. Sem querer dizer, como falou Guiomar, basista. Não se trata de basismo, mas que nós temos que dialogar com essa classe trabalhadora, temos. Porque ao demonizar a política, não vai ser fácil. O Temer sabe que a matéria, sobretudo matéria reforma da Previdência, porque é verdade, a gente vai falar muita coisa da PEC 55, mas o fato é que a sociedade não sabe o que é PEC 55. O Edivaldo Nogueira, que ganhou as eleições para prefeito de Aracaju, fez uma pesquisa no segundo turno das eleições e ele falava primeiro sobre a questão do governo Temer, e o fato é que o povo apoiou a mudança, né? Bem como o povo também identificou que não sabia que diabo era PEC. E nós, não vai ser numa reunião, nem no WhatsApp, nem no Portal Vermelho, que a gente vai conseguir fazer, esclarecer a esse povo que diabo se esconde por trás dessa PEC. Né? E reforma da Previdência, que é uma coisa que o povo tende a assimilar melhor, e tanto tende a assimilar melhor, que quando o governo faz a pesquisa e pergunta, você é a favor da mudança da Previdência? Todo mundo é a favor. Aí quando o governo faz a segunda pergunta, você é a favor de aumentar a idade mínima e o tempo de contribuição? Não. A pessoa começou a trabalhar cedo, esse é o extrato social do Brasil. Né? Eu mesmo, estava doido para me aposentar, mas veio essas mudanças, comecei com 16 anos. Já tenho 33 anos de contribuição. Em tese faltaria 2019. Só que quando chega 2019 não é mais 85, é 87. Aí eu já vou ter que esticar mais um pouco. E aí vem o diabo do Temer e diz, e nós estamos condenados. E eu falo isso porque muitas vezes o companheiro pensa que esse problema é para os idosos. Os idosos já estão resolvidos. O problema é para essa juventude. Sobretudo quem vai ingressar no mercado de trabalho, é para gerações futuras. Ou a gente compra essa briga agora e resolve essa questão, liquida a fatura, ou nós estamos fadados ao fracasso. Né? Eu finalizo dizendo, portanto, o Eduardo Fernandes, ele escreveu recente artigo e disse o seguinte, até 2018 será liquidada as conquistas da Constituição Cidadã de 88. E os prejuízos levarão um século. Eu não tenho pretensão nenhuma de viver por mais um século. Por isso que eu quero brigar para que a gente resolva esses problemas agora, para que eu possa desfrutar um pouquinho mais da nossa vida. Muito obrigado.